Shalom! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Antes de abordar o assunto do vídeo de hoje, já quero pedir a você que inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e, se gostar do conteúdo apresentado, curta, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo conhecimento da verdade e da palavra de Deus. Quero dizer também que, se você não gosta de política, se este assunto não te diz respeito, você não se interessa por isso, quero te deixar um alerta, que existem políticos corruptos e também falsos profetas, falsos pregadores da palavra de Deus. É importante que eu fale de política hoje, para que amanhã eu não seja proibido de falar da palavra de Deus. Entenda isso. Existem aqueles que querem proibir, que querem nos calar, para que a palavra de Deus não seja divulgada. E para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Por isso, se posicione. Não fique achando que você, ao ficar calado, não será atingido pelo mal. Ou que, ficando em cima do muro, você não será incomodado por aqueles que querem o fim da liberdade e que lutam por isso todos os dias e que fazem disso o seu projeto pessoal de existência. Esta semana estaremos dando a Parashat Vaerá, e ele apareceu, que dentre tantos assuntos aborda o anúncio por parte do Eterno a Avraham Avinu, o nosso pai Abraão, de que ele destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra pela condição de vida dos seus habitantes, que se haviam corrompido, cujo pecado havia chegado ao nível mais alto e cuja resposta era a sua destruição. Como eu disse antes da vinheta, nesta porção semanal da Torá, que nós estudamos em todo o mundo, nós temos o episódio em que Abraão intercede a Deus pelos justos de Sodoma e Gomorra, para que eles não fossem destruídos junto com os ímpios. E daqui nós podemos entender que há momentos na vida em que é preciso a intercessão, a oração. Em outros momentos, contudo, é imprescindível a ação e não ficar de braços cruzados, esperando que do céu caia a salvação. Nós precisamos tomar a atitude, nos posicionar e agir. Neste episódio de Abraão, ele intercedeu a Deus pelos justos de Sodoma e Gomorra e foi até as últimas consequências por aqueles que praticavam o bem. Hoje, enquanto eu gravo este vídeo, milhões de pessoas estão nas ruas clamando, intercedendo para o restabelecimento da ordem social, para o restabelecimento da justiça. 58 milhões de brasileiros estão questionando, estão exercendo um direito legítimo, garantido pela Constituição Federal do país, sobre algumas anomalias, eu vou dizer assim, que nós estamos vivendo num estado de coisa, em que a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento está sendo patrulhada, tanto pelas redes sociais, quanto pelos meios de comunicações tradicionais, de forma que eu tenho que medir cada palavra que eu diga, para que eu não tenha o meu canal derrubado, para que eu não tenha a minha voz calada por aqueles que supostamente estão defendendo a democracia. Dezenas de pessoas, de influentes, parlamentares, estão tendo as suas contas nas redes sociais derrubadas, seus perfis derrubados, grupos em redes sociais estão sendo bloqueados por questionarem, indagarem acerca da lisura do processo eleitoral. Porque, diferente de outros países, Israel, por exemplo, no nosso país, os votos não são impressos. E aqui, nessas condições, foi eleito um candidato que foi condenado por corrupção, foi condenado em todas as instâncias do judiciário, cumpriu parte da pena e depois, numa manobra do Supremo Tribunal Federal, teve os seus processos anulados e assim se tornou elegível e, numa conjuntura de fatores, venceu as eleições. O povo, insatisfeito com o resultado dessas eleições, nestas condições, está nas ruas. 58 milhões de brasileiros questionam as circunstâncias em que este candidato foi eleito. E esse direito de manifestação está sendo tolhido, caçado, e as pessoas estão sendo censuradas. 58 milhões de brasileiros que querem o bem da nação, que prezam pelos valores da família, da liberdade, os valores da pátria e os valores judaico-cristãos. Conservadores, pessoas que querem o bem do país, estão nas ruas pacificamente, de forma ordeira, reivindicando
os seus direitos. Nós não podemos permitir, como no caso de Sodoma e Gomorra, que a corrupção moral, que a corrupção ética, que a inversão de valores predomine. E para encerrar o vídeo, eu digo que por 6 anos da minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, eu servi a pátria. Eu fiz um juramento de defender estes valores, essas instituições e a Constituição com o sacrifício da própria vida. Eu nunca desfiz esse juramento, nunca desfiz. Até hoje, este é o juramento que eu fiz, de defender a minha pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida. Poderão derrubar as redes sociais, podem derrubar os perfis, mas uma coisa é certa, meus amados. Eles poderão arrancar uma flor, 1 milhão de flores, não poderão deter a primavera. Portanto, você que é o povo, que está nas ruas, repito, não use os métodos dos arruaceiros, dos baderneiros, não bloqueie estradas, não obstrua rodovias, não diga para o exército o que ele tem que fazer. As Forças Armadas sabem o que tem que fazer. Diga o que você quer contra o que você está se manifestando, porque no momento certo a sua voz será ouvida. Não desista do Brasil, não desista de lutar por aquilo em que você acredita. Você não está sozinho. Pelo menos 58 milhões de brasileiros estão com você. Deus, pátria, família e liberdade. Assim como nosso pai Abraão, no nosso país hoje, milhões de pessoas que lutam por aquilo em que acredita e que, assim feito eu, fizeram o juramento de sacrificar a sua própria vida por isso. O mal não prevalecerá. E quanto mais alto for a altura daqueles que se colocam contra o povo, maior será o tombo. Eles vão cair. Todo o poder emana do povo. Essa é a máxima constitucional. Que o Eterno nos abençoe e nos conceda uma excelente semana. Fique firme. O bem vencerá o mal. Shalom.